Vamos então começar a testar esse algoritmo daqui, né? A gente fez o merge sort, o nosso merge sort ele se utiliza de recursão para que ele possa ir dividindo ao meio o nosso array e ordenando esses trechos menores, né? Então ele pega um trecho maior, divide no meio e ele vai repetindo esse processo daí. Então a grande sacada dele é essa chamada recursiva que faz com que ele possa ordenar rapidamente pequenos trechos. Então ele pega a grande, divide, ordena, aí ele vai ordenando, e ele volta com tudo ordenado, né? Então essa é a grande sacada do merge sort. Existem algumas animações bem legais que depois a gente pode ver, assistir, da ordenação por merge sort, graficamente falando o que ele faz, né? Então é bem bacaninha, alguns exemplos a gente vê depois, a gente conversa sobre elas depois, e aí vocês vão ver que bacana que são esses trechos, né, de ordenações. Recomendo bastante vocês assistirem isso daí, que visualmente na cabeça fica mais fácil, né? A gente pode ver o bubble, o insertion, o selection e o merge também, que são os nossos 4 algoritmos, por enquanto, de ordenação que a gente já chegou aqui a manipular e a ver. Vamos ver aí como que funciona, então, esse cara. Eu gostaria de fazer, então, algumas medidas para a gente contabilizar algumas coisas, para a gente começar a ter parâmetros para avaliar o nosso algoritmo, né? Então, eu vou criar algumas variáveis que a gente possa utilizar no nosso código. Obviamente, para criar uma variável que eu possa utilizar dentro de vários métodos, tendo como noção que esses métodos todos são estáticos, né? A gente tem que criar uma variável estática, né? Um atributo estático. Então, a gente vai ter aqui um static, e aí a gente vai criar uma variável para fazer contagem. A gente vai primeiro contar. Eu acho que a primeira coisa interessante a gente chamou o merge quantas vezes. Então, eu quero saber aqui, conta chamadas do merge. Conta chamadas do merge sort. Então, primeira aí variável que a gente vai usar é essa aqui, conta chamadas do merge sort. Então, o que eu quero com ela? Eu quero que cada vez que ele entra dentro do merge sort, ele conte. É isso daí, bem simples, né? Ele vai contar isso daqui, todas as vezes ele vai contar. E eu quero saber quantas contagens ocorreram, né? Então eu vou fazer aqui um system.out.println, e aí a gente vai fazer aqui uma impressão falando da contagem do merge sort. Quantidade de vezes que o merge sort foi chamado. Tá aí. Quantidade de vezes que o merge sort foi chamado. Vamos executar uma primeira vez para a gente ver o que acontece. Compilando, executando. Olha só, ele foi chamado 15 vezes. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem um total de 8 elementos. Para 8 elementos, ele chamou o merge sort 15 vezes. Bom, chamou 15 vezes. Perfeito. Mas será que dessas 15 vezes que ele chamou, quantas vezes realmente ele fez a recursão, né? Ou seja, quantas vezes ele se chamou novamente. Então, eu queria ver dentro do if, contar quantas vezes, porque aqui é um valor, eu queria saber aqui dentro se tem outro valor. Rapidamente você poderia ver só mudando ela de lugar, mas eu queria ter um ponto de comparação, né? Então, eu poderia fazer isso daqui, contar aqui dentro, quantas vezes ele entra nesse if daqui. Compilando e executando, você vai ver que foram 7. Ou seja, 15 e 7. Então, o tamanho dele é 8. O tamanho dele é 8. E aí ele tem uma resposta para fora do if é 15, para dentro do if são 7. Beleza. Então, esse cara aqui de início, né, vamos deixar ele no local correto dele. Vou criar uma segunda variável para que a gente possa ter esse outro valor, né? Então, a gente fez aqui conta chamadas merge sort, ainda estático, ainda inteiro, conta chamadas
recursivas. Eu quero ver quantas vezes ele se chama, né? Para ele se chamar, ele tem que entrar dentro do nosso if daqui. Então, nesse momento, eu vou colocar esse conta chamadas recursivas aqui dentro, e ele é que vai contar essas chamadas recursivas, ou seja, que ele entrou aqui e vai iniciar a chamada de recursão, né? Então, vamos fazer aqui. Então, a gente tem para contar quantas vezes o método é chamado e quantas vezes ocorre a chamada recursiva, porque ele chamou o método, mas nem sempre ocorre a recursão. Então, aqui vai contar quantas vezes ocorreu dele entrar para fazer a recursão. Legal, então eu vou fazer aqui também essa impressão. Conta chamadas recursivas. Quantidade de vezes que ocorreu a chamada de recursão. Ocorreu que a recursão ocorreu. Vou tirar aqui, que eu não preciso que ele pule tantas linhas mais. Beleza. Compilou, executou. Opa, tem que ter paciência. Compila, executa. Aí. Deixa eu só tirar esse espacinho aqui do início. Rodando agora, olha só. O nosso algoritmo, ele vai chamar o merge sort 15 vezes. Só que, para as 15 vezes que ele chama, ele vai se chamar 7 vezes. E essas outras 8 vezes, né? É que o que acontece? Ele tem que ser chamado para cada um dos casos, né? Então, ele vai ter que chamar aqui para cada um dos elementos. Então, ele se chama para cada um. Quantos elementos a gente tem? 8. Só que esse 8 daí, ele tem uma árvore que é montada. Então, vamos montar essa árvore, vamos ver aí o que, que acontece. Vou pegar aqui e a gente vai desenhar para ver se esses números estão corretos, né? Vou pegar aqui essa ideia. Então, aqui está o nosso início. Eu vou começar a fazer lá na parte de cima, bem no comecinho. Então, imaginando aqui o nosso código, né, acontecendo. Agora está aqui a nossa brincadeira. Vamos começar a ver o que, que ele está fazendo de verdade, né? Então, a gente tem aqui o nosso array, ele é de tamanho 8, e aí ele vai começar a ter momentos que ele vai se chamar. Eu não vou colocar por enquanto os números, né? E vamos ver aqui o que, que vai acontecer. Quando eu chamo a primeira vez, ele divide ao meio. Então, ele vai tratar esse cara aqui como duas coisas, né? Então, ele tem isso daqui, né, acontecendo. Então, ele vai tratar isso daqui como duas coisas. Ele vai tratar dessa forma. E aí, esse cara daqui, ele ainda vai tratar isso aqui também como duas coisas, né? Isso aqui é um outro conjunto já. E isso daqui é um outro conjunto. Só que ele não para aí, né? Ele, acho que eu copiei um a mais. Vamos ver aqui. Acho que foi. Ele vai vir aqui e vai fazer esse carinha daqui assim. Acho que aqui com espaço vai ficar melhor. E aí eu vou tentar organizar aqui de tal forma que a gente possa visualizar esse cara acontecendo, né? Só organizar melhor aqui, e aí a gente vai ver a formação do que está ocorrendo e a quantidade de chamadas que a gente tem, né? Então, nesse momento, a gente tem isso daqui. Esse cara,
aqui e aqui. Aí esse outro daqui, né, só para a gente visualizar, depois eu entro com os índices em cima para a gente acompanhar. Aqui. E aqui, ó, perfeito. E esse último daqui é o cara que a gente iniciou o processo, né? Então, essa a ideia, são esses os valores que a gente tem, né? Então, esses valores daqui são os valores... Tá com tab, deixa eu trocar, pronto. Aí, esses são os valores que a gente tem que estão acontecendo. Quando a gente inicia o nosso processo de ordenação, através do merge sort, o que ele faz? Ele passa isso tudo, a gente está passando um array completo. Só que eu não consigo ordenar com o merge sort um array completo, todo, gigante. Eu tenho que ter uma quantidade mínima aí, né, minimizar ao máximo a quantidade de elementos para eu poder ordenar. Eu consigo trabalhar com dois. Dois eu consigo organizar, eu consigo garantir. Por quê? Porque um elemento ele está em ordem e um elemento ele também está em ordem e eu consigo decidir se eles vão ficar juntos ou invertidos. Ou seja, eu consigo ordenar quando eu pego um em um. Então, consigo fazer isso. Então, eu passei um trecho gigante aqui e ele dividiu ao meio. E aí ele pegou e dividiu ao meio. Está aqui. Ficou com o trecho da esquerda e com o trecho da direita. Beleza. Só que ainda esses trechos são muito grandes. Aí eu divido novamente. E aí esse trecho daqui eu consigo ordenar. Porém, todavia, entretanto, olha só como que funciona o nosso método ordena, né? O nosso método ordena, ele vai entrar. E ele vai vir aqui e fazer um teste. Se isso daqui não for verdade, ele pula. Mas ele entrou dentro do método, ele chamou esse método de ordenação. E aí o que acontece? Quando que ele não vai executar? Quando tem um elemento. Então, se a gente contar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí a gente tem 9, 10, 11, 12. A gente tem 13, 14, 15. Voilá! A gente tem 15 chamadas do método merge sort. Porém, todavia, entretanto, o que acontece aqui, né? Nessa primeira chamada, ocorre o caso recursivo. Nessa segunda chamada, aqui nesse segundo nível de chamada ocorre, esse também ocorre, e aqui esses 4 também ocorre a recursão. Então, quantas vezes vão ocorrer a recursão? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes que ocorre a recursão. Só que ele precisa ainda entrar e descobrir que esse aqui é o nosso caso base. Então, quando tem um elemento. Então, aqui são os casos base ocorrendo. Então, olha só que legal. Eu vou colocar aqui, embaixo, né, de cada um, vou adicionar uma linha, só para a gente ver. Esse cara daqui é o nosso caso recursivo. Então, vou chamar de CR aqui. Vou deixar aqui os comentários, né? A gente está utilizando a técnica. Técnica que a gente chama de DC, dividir e conquistar. Só que essa técnica, ela tem 2 casos, né? Para a técnica de recursão, é o dividir e conquistar. Essa técnica tem 2 casos. No primeiro momento, né, a gente tem que implementar isso daqui. No primeiro caso, a gente tem aqui o caso base, que a gente vai chamar de CB, caso base. E a gente tem aqui um segundo momento, que é o caso recursivo. Que eu vou chamar ele de CR, caso recursivo. CR, caso recursivo. Então, a gente vai ter aqui momentos onde vai ocorrer a recursão, que é o CR, e momentos que a recursão vai parar, que é o CB, que é o caso base. Vamos ver em cada momento aqui. Esse daqui, quando eu passo esse array gigante, o que acontece? Ele vai executar
um caso recursivo. Por quê? Ele tem tamanho suficiente para isso, vai dividir em duas partes e vai chamar novamente. Aí ele vem e cai aqui nesse caso. Aí aqui, para esse conjunto de dados, o que vai acontecer? Ele também tem 4 elementos. 4 elementos ainda dá para fazer. Ele aí chama um caso recursivo aqui, e a mesma coisa acontece para o outro lado. Ele chama um caso recursivo para esse lado também. Maravilha. Aí ele vem e chega para nesse ponto daqui, né? Para esse daqui, ele tem 2, 2, 2 e 2. Então, tem 4 conjuntinhos com 2 elementos. Então, ele vai chamar a recursão para esse e vai chamar a recursão para esse. Vai chamar também a recursão para esse daqui e vai chamar a recursão para esse cara daqui. E o último? Então, vamos lá ao último. O último vai dar o seguinte, esse cara daqui, ele vai dar o caso base. Então, ele não vai ser mais chamado. Nesse momento aqui, ocorreu o caso base, ou seja, quando eu tenho menos do que 2 elementos, eu preciso ter pelo menos 2. Aqui eu só tenho um, ele chama o caso base. Esse aqui é o caso base, também, e esse cara também, e esse cara também, esse cara também, esse cara também, esse, e por último, esse daqui também. Então, esse é o caso base. O que acontece? Se a gente for chamar, se a gente for ver, analisar, contar, independente do caso, né? Contar os casos de chamada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O método de ordenação é chamado 15 vezes. Porém, das 15 vezes que ele chama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são recursivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 são casos base. Ou seja, ele não faz mais recursão. Ele é chamado, mas ele não executa. Então, se a gente for pensar, é isso daí que acontece. Ele vai fazer esse processo. Mas ele só descobre que o caso é base quando ele já chamou o método de ordenação. Então, é por causa disso que a gente tem os valores 15 e 7, né? Então, são 15 chamadas ao método e 7 que realmente, efetivamente, ocorreram a recursão. Mas acontece isso daqui. Se você for perceber, isso aqui, na verdade, é uma árvore, né? Então, ele tem aqui uma árvore toda bonitona acontecendo. Essa árvore daqui, a gente vai trabalhar com ela agora. Porque o que acontece? Como que funciona aqui a nossa ordenação? Então, eu vou pegar isso daqui e eu vou colocar lá no trecho, né? Final, para a gente ver. Então, começou aqui, vou copiar tudo isso daqui, que aí a gente já sabe o que é caso recursivo e o que é caso base. Então, eu vou só copiar esses valores aqui para baixo. Pronto. Agora, vamos ver o que acontece. Ele chama, né, o método de ordenação com tudo isso daqui. Dá para ordenar tudo isso? Não, não dá. Quebra no meio, chama para essa metade, chama para essa metade. Para essa metade, dá para ordenar tudo isso? Não, ele não consegue ordenar tudo isso. Aí ele quebra no meio, chama para essa metade, chama para essa metade. A mesma coisa no outro, chamará para essa metade, chamará para essa metade. Perfeito. Agora, ele vai ordenar, tentar ordenar isso aqui. Ele vai chamar passando esse valor. Quando ele tenta ordenar isso daqui, ele descobre que esse cara daqui está ordenado. Então, quando dá caso base, quer dizer que ele está ordenado. Quer dizer que ele está ordenado. E aí ele vai voltar com esse valor para cá. Quando ele passar esses dois elementos daqui, ele testou esse, esses dois aqui são os menores, ele vai fazer a ordenação. Ou vai deixar dessa forma, juntar dessa forma, ou vai juntar invertido. Vai ordenar esses dois elementos daqui. O que acontece nesse momento aqui que ele vai ordenar? Quando ele for ordenar, ele vai chamar o intercala. E a gente não contou o intercala. Vamos ver quantas vezes ele vai chamar o intercala. O intercala, ele vai ter que ser chamado para esses valores daqui. Então, é o último dos casos recursivos. Vai chamar uma, vai chamar duas, vai chamar 3, vai chamar 4. Vai chamar 4 vezes o intercala. Só que isso daí vai devolver para cima um array, né, 2 conjuntinhos ordenados. Esses 2 conjuntinhos ordenados, e ele vai ter que rodar novamente. Então, ele chama o intercala de novo. E a mesma coisa. Ou seja, o intercala é exatamente a quantidade de chamados do método recursivo.
É isso daí, do caso recursivo, né? Então, é exatamente a mesma quantidade. Só para a gente tirar a prova dos 9, né? Quantidade de chamadas do método intercala. Então, aqui, quantidade de chamadas do intercala, a gente vai fazer com que a gente possa contar aqui, quantidade de chamadas do intercala. Vamos ver quantas vezes, então, o método intercala é chamado. Vamos lá nele. Então, a gente tem o merge sort, ele chama ele mesmo e o intercala. Dentro do intercala, vamos ver quantas vezes ele é chamado. Então, aqui, ó, dentro do intercala, eu quero contar a quantidade de vezes que ele entra aqui dentro. Então, coloquei aqui um contador para saber quantas vezes esse intercala está sendo chamado. Vamos colocar aqui mais uma impressãozinha. Quantidade de vezes do intercala. Então, aqui, quantidade de vezes que o intercala foi chamado. Beleza? Quantidade de vezes que o intercala foi chamado. Aí a pergunta é, ele vai ser igual à quantidade de vezes que o método merge sort foi chamado ou igual à quantidade de vezes que ocorreu a recursão? Tem que ser igual a um dos dois. Compilando, executando, voilá, quantidade de vezes que ocorreu a recursão. Literalmente, por quê? Como eu falei, ele é exatamente as vezes que ocorreu o caso recursivo. Quando ocorre o caso base, a intercalação não é chamada. Logo, não tem contagem dele, mas ele é chamado todas as vezes que o caso recursivo acontece. E aí a gente tem que a chamada do intercala acontece exatamente a mesma quantidade de vezes que o caso recursivo acontece. Então, bacana, a gente tem essas informações. Vamos ver aqui, então, o que está acontecendo, né? Aqui a gente tem, só colocar aqui no início, aqui a gente tem, então, o que está rolando, o que está acontecendo. Quando a gente começou a fazer essa chamada, vamos ver aqui o que ele veio, o que ele devolveu para a gente, né? Ele chamou esse cara daqui, recursão nele. Chamou esse cara daqui, recursão nele. Chamou esse cara aqui, recursão. Só que esses dois aqui, nesse caso, não podem mais chamar a recursão, porque só tem um elemento e é o nosso caso base. Então, ele vai chamar um intercala para esses dois elementos. Ele vai chamar o intercala passando esse arrayzinho daqui, esse trecho do array, né, que começa na posição 0, vai até a posição 2 e quebra na posição do meio mais 1, ou seja, na posição 1. Então, se ele pegar 0 mais 1, dividir por 2, 0, é ali que ele vai quebrar. E aí ele vai fazer a ordenação. Quando eu chamo esses dois, então, eles estão ordenados, ele cai para cá e aqui ele devolve para a gente. Então, a nossa saída nesse exato momento vai ser o quê? Ele vai devolver para a gente 4.2 e 9.5. É isso daqui que ele vai devolver para a gente. Perfeito, é isso daqui que ele nos devolve. Então, ele está devolvendo esse trecho de código daqui ordenado. Aí, quando ele vai e chama esse outro caso, ele vai fazer a mesma coisa, o mesmo processo, né? Então, ele vai chamar aqui esses dois elementos, ele vai passar esses dois elementos, vai verificar que não tem mais recursão, vai voltar e vai executar a intercalação desses dois. Intercalação 2.5, 7.5. Tá aí, a gente fez literalmente a ordenação desses dois. Mesma coisa aqui para os outros dois, então ele vai pegar e devolver esse cara daqui ordenado, vai ficar 1.9 e vai ficar 5.9. E aí a gente tem esse outro caso daqui acontecendo, aonde ele vai devolver 2.9 e o 3.7. É isso daí que ele devolveu. Então, essa daqui, né, isso daqui é o que é devolvido. Então, essa linha daqui é o que é resultado das chamadas do intercala. Só que ele volta com isso daqui. Então, quando ele vai voltar na recursão, ele vai ter esses dois trechinhos ordenados. Então, note que é 4.295. 4.2 é menor que 9.5, está ordenado. 2.5 é menor que 7.5, também está ordenado. Então, tem dois conjuntos ordenados, eu posso pegar e ordenar no de cima. Então, agora aqui, mesma coisa que eu vou fazer, eu vou proceder com a ordenação desses dois trechos. A gente já consegue ordenar, então ele vai pegar lá o 2.5,
Depois ele vai pegar o 4.2. Depois ele vai pegar o 7.5. E por último, ele vai pegar o 9.5. E aí ele devolveu esse trecho de cima ordenado. E aí acontece aqui o caso logo embaixo, né? Do outro lado, vai fazer o mesmo processo. A gente tem um conjunto ordenado, 1.9 e 5.9, e mais outro conjunto, o 2.9 e 3.7. Já que eu tenho esses dois conjuntinhos ordenados, eu consigo ordenar esses dois conjuntos novamente, usando o método de junção de intercalação. Então, ele vai começar aqui a pegar 1.9, depois ele vai pegar o 2.9, depois ele vai pegar o 3.7 e, por último, o 5.9. Legal, ele conseguiu ordenar esse conjunto e conseguiu ordenar esse conjunto também. Então, esses dois conjuntos estão ordenados. Se eles estão ordenados, o que eu posso fazer? Juntar esses dois novamente, intercalando. E é exatamente isso daí que vai ocorrer. Então, a gente vai pegar esses dois conjuntos e vamos ordená-los intercalando. Vai ficar o 1.9, depois o 2.5, depois o 2.9, depois o 3.7, depois os 4.2, 5.9, 7.5, 9.5. E aí ele tem um array todo ordenado. Então, esse daí é o processo de ordenação que a gente tem. Então, ele vai devolver nos casos recursivos ordenado o nosso array através do intercala, né? Então, aqui é a chamada, o resultado do intercala. O intercala nos retorna esses trechos aqui. O que a gente pode fazer para a gente visualizar? A gente pode imprimir o vetor de resultado. Então, a cada vez que o vetor de resultado intercala for chamado, a gente pode imprimir ele para ver o que está acontecendo. Vamos fazer isso daí para a gente visualizar. Então, vamos lá no nosso intercala. Então, aqui, ó, chegamos no nosso método intercala. E aí, agora, eu quero fazer o quê? Imprimir o vetor de resultado. O vetor de resultado está aqui no finalzinho. Então, antes dele fazer essa passagem daqui, eu vou fazer a impressão dele. Então, aqui, vou fazer a impressão. Então, novamente, só para registrar, isso aqui vai ser um log, né? E esse log daqui vai ser o que a gente vai montar. Então, system.out.print. E aí eu vou colocar aqui que é o nosso vetor de resultado, né? Vou colocar isso daqui e eu vou chamar aqui o imprime. E aí eu vou passar aqui como parâmetro o resultado. Tá aí. E é isso daí que a gente vai fazer. Vamos chamar o imprime e passar o resultado como parâmetro. E vamos ver o que vai rolar nessa brincadeira. Vamos ver o que vai acontecer nesse log daqui. Compilou, executou. Olha só que interessante agora. Vamos ampliar isso aqui. Quando a gente chamou o nosso método, ele vai dividindo, né? Então a gente sabe que ele vai fazer o quê? Ele vai vir até o último dos casos. Aqui. Então, esse aqui é o que. Mais um. Isso. Só para aparecer tudo aí. O que acontece? Ele vai dividindo até chegar ao caso base. O caso base, a gente sabe que não acontece, né? Ele chama o merge sort, o nosso if, garante que o caso base vai acontecer. Então, a gente vai começar a partir dessa linha daqui, né? Desse nível. Contando 1, 2, 3, a partir desse terceiro nível. Nesse terceiro nível daqui, ele vai ter esses dois elementos que ele vai receber, o 9.5 e o 4.2. Então, ele vai pegar e receber o 9.5 e o 4.2. É exatamente isso que ele recebeu. 9.5, 4.2, beleza. Recebeu isso daí, o que ele vai fazer? Ele vai ordenar esses dois daí, vai intercalar eles de forma ordenada. Então, aqui, ó, 4.2, 9.5, e ele devolve para a gente, literalmente, que tem o 4.2 e o 9.5 ordenado. Olha lá, 4.2, 9.5. É isso daí que ele ordenou. Vou colocar aqui um pouquinho mais visível, né? Acho que não ficou tão visível a ordenação. Só para a gente visualizar melhor, né?
colocar com LN para a gente pular aqui. Só para a gente ver quando acontece cada um deles, né? Aí, vamos ver. Olha lá. Quando está acontecendo? Então tá aqui, ó. Ele ordenou esses dois. Então ele pegou e devolveu o 42 e o 95 ordenado. Então 9542, 4295. Vamos ver aqui. Olha lá no nosso na nossa ordenação, ele pegou e devolveu isso aqui ordenado. Perfeito, é isso mesmo. Aí ele veio, recebeu o 75 e o 25. 75, 25 é o que ele recebeu. Ele vai devolver 2575. 2575. Agora ele vai receber 5919. Olha lá. Ele vai receber aqui embaixo, pulei, né? Ele vai receber 5919 e ele vai devolver 1959. Perfeito. E depois ele vai receber 3729. Opa. 3729 e vai devolver 2937. E aí devolve aqui o 29 e o 37. Com esse nível aqui resolvido, porque ele faz em árvore, ele resolve isso, ele volta para esse. E aí ele vem para cá. Aí ele vai fazer o outro lado. Eu estou fazendo por níveis para a gente poder entender. Agora eu tenho esse nível daqui, eu tenho esses conjuntos ordenados. Se eu tenho esses dois trechos ordenados, a gente vai passar então esses dois trechos. Ele não vai passar isso daqui, né? Não é isso que ele passa. Na verdade, ele vai entregar para o intercala esses dois trechinhos ordenados. Então, quando ele chamou o método de intercalação, ele devolveu isso daqui dessa forma. Ele vai passar aqui esse trecho ordenado. Então, ele vai passar esse trechinho ordenado e mais esse trechinho ordenado. Então, ele tem isso daqui já, né, colocado em posição. Ele está dessa forma aqui, né? Então, o nosso array está dessa forma. Então, ele passou, fez essa chamada, isso ordenou. Quando voltou, voltou assim, ordenadinho. Quando isso aqui voltou, voltou assim, ordenadinho. Então, quando ele tem esses dois trechos, ele vai chamar isso daqui. Então, vamos ver se realmente são esses valores. 42, 95, 25, 75. Então, vamos lá em cima. Olha lá. Ele pegou 42, 25. 42, 25. Então, ele vai pegar o 42 e comparar com 25. É isso aí que ele faz. Depois, ele vai pegar o 42 e comparar com 75. 42 comparado com o 75. Beleza. Aí ele vai pegar e comparar o 95 com o 75. Compara o 95 com o 75. São esses elementos e ele devolve isso daqui. Então, como resultado é 25427595 ordenados. Literalmente ordenado. Do outro lado, a gente tem o quê? Esse cara daqui, né, vai lá para cima, ordenadinho, então ele devolveu isso daqui ordenado, então a gente tem esse conjunto ordenado, e depois esses outros valores daqui também ordenados. Olha lá. E aí, agora, esse trechinho tem essa parte ordenada e essa parte ordenada. E aí, a gente vai conseguir fazer bonitinho essa intercalação. Novamente, ele veio aqui, ó, 1.9, 2.9, 5.9 e 3.7. São exatamente 1.9, 2.9, 5.9 e 3.7 os elementos que ele tem. E ele fez a intercalação e devolveu na ordem. 19, 29, 37, 59. 19, 29, 37, 59. Beleza, agora eu tenho esses dois trechos. Então ele vai pegar isso daqui, ordenado, né? Vai devolver aqui. E esse outro trechinho daqui, ordenado também. Tá aí. E ele devolve esse trechinho ordenado. Então, ele vai ter aqui isso ordenado e isso daqui ordenado. Legal, ele tem esses dois conjuntinhos ordenados. Com esses dois conjuntos ordenados, passando para o nosso intercala, ele devolve esse cara todo ordenado, que é exatamente a última impressão aqui, ó. Ele devolve tudo isso daqui ordenado. Então, ele faz todos os elementos lá, ó, 2, 5 com 1, 9, depois o 2, o 4, 2, 2, 9, 7,5 e o 3,7 e o 5,9 do outro lado. Ele ordenou tudo.
e aí ele devolve tudo na ordem. Então a recursão aconteceu nesse momento daqui, e ele fez esse passo de ir devolvendo os valores. Então, quando a gente olhar isso daqui é o que é passado para o intercala, aí o intercala chama para o ordena, né? Aí o ordena divide, chama isso daqui para o ordena, então aqui é o ordena sendo chamado, né? Então aqui é o ordena, vou colocar assim, aqui é o ordena sendo chamado, ordena sendo chamado, aí ele vem aqui e chama o ordena aqui, chamou o ordena ali, chamou o ordena para esse cara também. Chamou o ordena para esse cara. Aí o ordena chama também para esse cara daqui. Então o ordena também chama para esse cara aqui. Vou colocar mais 1, 2, 3. E aqui ele também chama. Então ele chama para esse cara aqui também. É isso daí. Só para ficar mais alinhado para a gente ver. E esse cara aqui lá para... Aí. Legal. Aí o que acontece? Quando eu chamei o ordena, ele chegou aqui, esse caso base, não faz nada. Aí esse cara aqui é o retorno do intercala. Ele chamou ordena para esse lado, chamou ordena para o outro lado também. Então, ele chamou aqui o ordena para esse caso também. Então, quando ele chamou o ordena para esse caso, o que a gente teve? Ele tem esse cara aqui sendo chamado, esse cara sendo chamado, ele vai devolver o intercala. Então, aqui ele vai chamar o intercala. E o intercala nos devolve organizado. Isso aqui é a devolução do intercala, né? O intercala devolve isso daqui para gente. E aí o que acontece? Ele vai devolver isso daqui, mas ele está com esses dois trechos, né? O ordenado voltou com esses dois trechos, chamou o intercala para eles, e o intercala devolve com isso daqui organizado. Então a gente vai fazendo dessa forma. E ele vai tendo esses resultados aqui. Então, cada vez que eu chamo o ordena, depois ele tem o ordena do outro lado, ele intercala o conjunto. Ordena, ordena, intercala o conjunto. Ordena, ordena, intercala esses conjuntos. E é isso daí que está acontecendo. Por isso esse esquema da recursividade é tão bacana e tão interessante. Eu gostaria de mostrar no método o que está acontecendo. Eu vou copiar o trecho do método para a gente ver. O intercala não me interessa bastante mesmo é o ordenação. Então eu vou copiar aqui o método de ordenação para uma outra pastinha, né, para um outro arquivo, e a gente vai ver em cima desse outro arquivo. Então, arquivo Java, somente para ele ficar coloridinho. Então, eu quero isso daqui. Vou só dar uma ajeitada, tirar algumas coisas que são desnecessárias para diminuir o tamanho aqui. Porque vai ficar grande para caramba, então é melhor diminuir. Acho que aqui é importante. Isso aqui não interessa para a gente, por enquanto. Isso também não me interessa por enquanto. Acho que isso daqui, legal. Quando a gente começa, né? Vamos começar. Então, a gente está passando aí um array de quantos elementos? A gente está passando um array de 8 elementos. Opa, cadê? Tá aqui. Tá aqui. Não. Tá aqui. Esse não preciso mais. Também não. É ordena. Esse não. Esse não. Esse não. Esse deixa. E o outro não precisa também. Tá aqui. Então, vamos ver aqui o que eu estou recebendo. Eu estou recebendo esse array daqui. Então, é isso daqui que a gente está recebendo. Quando eu passo esse cara, a gente vai ter aqui a primeira chamada, né? Quando aconteceu o método principal lá. Então, no método principal, a gente veio aqui e chamou lá o nosso merge sort, notas 0,
notas.length. Então, foi essa a chamada. Então, quando a gente fez essa chamada daqui, tudo disparou e começou a acontecer. Então, vamos cair aqui na execução dele. Então, quando eu chamada, o nosso array estava desse jeito. Ele é um array que... Então, vou colocar aqui na primeira chamada. Primeira chamada pelo método main, ele vai passar esse array daqui. Além de passar esse array, ainda tem alguns outros detalhes, né? O que ele passa para a gente? Então, tem o array e ele vai passar o início. O início aqui, ele vai dizer que é 0. Então, o início é 0. E o término? O término é o tamanho do array. Vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse array daqui tem tamanho 8. Então, ficou com tamanho 8. Beleza. Até aí, tudo jóia. Aí, o que acontece? Vamos ver esses dados aqui dentro, né? Então, vamos lá ver o que acontece. O término está valendo 8. O início está valendo 0. 8 menos 0, 8. 8 é maior que 1, então sim. Então, aqui a gente tem como resposta, né? 8 maior que 1. Então, 8 maior que 1. Então, é essa daqui a nossa resposta. A gente está fazendo esse teste, deu 8 maior que 1. 8 maior que 1 vai fazer a execução. Beleza, caiu aqui dentro. Caiu aqui dentro, vamos lá, vamos trabalhar em cima disso daqui. Qual que é o valor do início, né? O início está valendo 0. Então, aqui vale 0. O término vale 8. 0 mais 8, 8. 8 dividido por 2, 4. Então, quer dizer que a nossa quebra é 4, beleza? Então, temos o valor de quebra de 4. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai passar o nosso array de notas, então ele vai passar o array completo ainda, só que ele vai falar que o início dele é na posição 0. Ele vai falar que vai até a posição 4. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Ele vai chamar o nosso merge sort, nosso ordena, só que aí ele vai dizer que vai da posição 4 até o término, que é 8. E aí depois ele vai chamar a intercalação. E a intercalação vai ser do início, passando o 4 como quebra, até o término, que é 8. É isso daí. Beleza, então. Então, essa foi a nossa primeira chamada e aqui estão os valores que a gente tem. Isso daqui é a primeira chamada, vai acontecer mais, né? Então, deixa eu só selecionar esse cara. Tá aqui. Vou copiar ele. Agora, o que acontece? Ele é recursivo, ele vai chamar esse cara daqui de novo. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui vai fazer a segunda chamada. Só que agora ela recursiva. É a segunda chamada e vai pela técnica da recursão. Legal, ele fez a segunda chamada. Quando ele fez a segunda chamada, ele começou a passar aqui, chegou nesse momento, ele parou. Literalmente ele parou. Aí ele para e vai fazer o quê? Bem, ele vai chamar o método merge sort de novo. Então, ele vai chamar esse cara mais uma vez. Então, eu vou ter que chamar ele mais uma vez. Aqui é a segunda chamada dele, que está acontecendo pelo método merge sort, que é recursivo, né? É uma chamada recursiva. Ele vai passar o array todo, né? Só que o array dele, ele está com um limitador até a posição 4. Então, vamos ver o que realmente... Ele vai passar um pseudo-array, né? Ele vai passar tudo, mas só vai nos interessar da posição 0 até a posição 4. Legal. Então, ele passou 0. Aqui eu vou atualizar. 4. E aí, a gente vai fazer aqui. O término é 8. 8 menos 0 vai dar 4, 4 é maior que 1. Beleza. Aí ele vai fazer 0 mais 4, vai dar 4, dividido por 2, vai dar 2. Perfeito. Aí ele vai fazer da posição 0 até a quebra, ou seja, até 2. Depois de 2... Opa.
de 2 até a posição 4. Então, tá aí, posição 4. E depois, o que ele vai fazer? Ele vai pegar do 0, quebrar na posição 2 até a posição 4. E aí, quando ele chegar nesse ponto daqui, ele vai fazer a terceira chamada do método recursivamente. Então, do método merge sort. Então, na terceira chamada do método merge sort, a terceira chamada do método merge sort, ele não vai ter tudo, ele vai ter só esses dois. Então, né, ele passa todo, mas ele só passa um ponteirinho, né, indicando aonde que ele está mexendo. Então, por enquanto, só esse trechinho nos interessa. Como que ele vai chamar? 0 e 2. Então, 0 e 2. É isso daqui. Aí a gente vai ter aqui, o término é 2, menos 0 vai dar 2. 2 é maior que 1. Perfeito, 2 é maior que 1. Então, o que ele vai fazer? 0 mais 2, 0 mais 2, 2. Dividido por 2, 1. Então, 1. Então, ele vai fazer de 0 até 1. Depois, ele vai fazer de 1 até 2. E aí, ele vai fazer de 0, quebrando em 1, até 2. E aí, quando ele estiver executando esse método, ele vai chegar aqui e vai fazer a quarta chamada do método merge sort. Então, vamos fazer a quarta chamada do método merge sort. Fez a quarta chamada. Beleza, está aqui a quarta vez que ele chamou o método. Lembre-se, ele chamará 17 vezes. Então, fez aqui a quarta vez que ele chamou o método merge sort. Chamou aqui. Ele está passando quais valores? Ele está passando virtualmente um apontador para isso daqui. Quando ele fez essa chamada daqui, olha só que interessante. Então, ele passou aqui 0 e 1. Então, 0 e 1. O término é 1. Aí ele vai testar. 1 menos 0 vai dar 1. 1 é maior que 1? Não, não é. Então, tudo isso daqui não acontece. Esse caso daqui, né, caso base. É isso daí que acontece. Retorna aqui. Ele não faz nada. Como ele não faz nada, ele volta para quem ele, que foi a quarta chamada. Então vamos lá na quarta chamada. Essa aqui foi a quarta chamada. Ela terminou, ela vai vir e vai executar o merge sort novamente. Então ele vai fazer esse cara mais uma vez. Então será a quinta vez que ele chamará o método. Então ele vai chamar o método aqui pela quinta vez. Chamou o método merge sort pela quinta vez. Chamando o método merge sort pela quinta vez, vamos fazer. O que ele vai receber, né? Copiei 4, 4. Copiei uma vez a mais. Tá certo. Agora, ele vai passar não o 9,5, ele vai passar o 4,2. 4,2. Passou ele. E quais são os valores? Aqui é 1 e aqui vai até o 2. Tá lá, ó. Do 1 até o 2. Beleza. Passou do 1 até o 2. Esse cara daqui, ele é o término, é 2 e o início é 1. 2 menos 1 dá 1. 1 é maior que 1. Ele faz? Não, não faz. E ele volta. E aí vamos ver aqui o que ele volta, né? Então, nesse caso daqui, ele vai voltar o 4,2. Então, aqui ele vai devolver o 4,2. Então, aqui a gente vai ter o retorno do 4,2. Esse cara vai devolver para a gente o 4,2. E esse outro daqui vai devolver para a gente o 9,5. Beleza. Ele devolveu esses dois casos e vai fazer isso daqui. Aí ele vai fazer essa intercalação, passando esses dois trechinhos. Quando ele passar esse valor, o que veio de entrada, né? Então, o que entra, entrada, e o que a gente vai ter de saída, né? O que a gente vai ter de saída? A gente vai ter de entrada esse trecho daqui, 9,5,
e 4.2. E a gente vai obter de saída o 4.2 e o 9.5. Beleza, a gente obteve isso aqui de saída. Então, isso daqui é a saída, é o nosso retorno. É o que a gente vai ter de volta. Então, esse cara daqui terminou a execução dele devolvendo isso. Quem que é ele? Esse aqui foi a terceira chamada. Vamos em quem chamou esse cara. Então, na terceira chamada, quando aconteceu, ele devolveu para a gente isso daqui, ordenado. Aí agora ele vem e vai fazer, a gente chegou na quinta, vai fazer a sexta chamada. Esse cara aqui vai fazer a sexta chamada. Beleza, chegou na sexta chamada. Vamos ver o que ele vai passar. Ele vai passar do 2 até o 4. Então, se a gente pegar, ele vai passar esse trecho daqui. Então, entra esse trecho daqui, né? Então, nesse caso daqui, vou colocar aqui o que entrou, né? Então, aqui em cima, a gente vai ver aqui, só para a gente ver melhor, né? Então, a entrada foi isso. E a saída foi isso. Agora, esse caso daqui, o que, que nós temos? Nós temos esses valores aqui como entrada, né? A gente, opa, não, esse aqui é esse daqui. Como entrada, a gente tem esses valores daqui. Como saída, a gente vai ter um outro conjuntinho ordenado. Mas vamos ver o que, que ele vai fazer, né? Então, vamos ver aqui como que vai ser o processo. Ele vai fazer a sexta chamada passando 2 e passando 4. Então, vamos fazer aqui a sexta chamada passando 2 e passando 4. Então, ele fez a sexta chamada, aqui a sexta vez que ele chamou, ainda pelo método merge sort, só que agora ele passou para a gente essa informação daqui. Cadê? Aqui. Ele passou essa informação. Então, o que entrou no nosso método foi isso daqui. Então, a gente recebeu isso daqui, o 75,25. Então, são esses valores. Aqui é o 2 e aqui é o 4. Então, vamos atualizar os valores. Então, o término é 4, o início é 2. Então, 4 menos 2 vai dar 2. 2 é maior que 1, ele vai entrar e vai fazer. Então, ele vai pegar e colocar aqui 2, vai colocar aqui 4. 2 mais 4, 6. Dividido por 2, 3. Então, ele vai começar aqui no 2, vai até o 3. Vai começar aqui no 3 e vai até o 4. E aí ele vai ordenar do 2, quebrando no 3 e finalizando no 4. É isso daí, o que, que a gente tem de resposta. Então, só colocar aqui o que foi a entrada desse cara e o que, que a gente objetiva na saída, vamos aguardar. Aqui, ele vai fazer a chamada. Esse aqui é o sexto, ele vai fazer a chamada aqui da sétima vez. Então, aqui, por enquanto, né, não sei qual é o número dessa chamada. Ele vai chamar aqui o merge sort. Ele vai passar aqui o 7.5. Então, vai entrar para o método 7.5. E ele vai devolver o 7.5 porque é o caso base, né? Então, vamos ver aqui, vai fazer essa chamada. Então, executou esse cara. Aí a gente vai ter aqui. Ele fez a sétima chamada. Então, aqui é a sétima chamada, passando somente esse valor daqui, 7.5. Nessa sétima chamada, ele passou 2 e 3. Então, aqui é o 2 e aqui é o 3. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 3 menos 2 vai dar 1. 1 não é maior que 1. Então, ele não vai executar nada disso daqui para baixo. Então, tudo isso daqui para baixo vai ficar igualzinho, né? Ele não vai executar esse cara. Então, não tem chamada, não tem nada. Eu só vou apagar para a gente saber que é o nosso caso base, né? Então, esse aqui não faz nada. Esse cara aqui não faz nada.
Tá aí, ele fica dessa forma. Logo, esse caso aqui é um caso base. Opa. E ele volta, literalmente, com esse valor 7,5 para quem chamou ele. Então, ele vai voltar com esse valor 7,5. Então, ele entrou com 7,5, vai devolver os 7,5. Aí ele vai fazer a chamada desse cara, a 8ª chamada. Então, ele vai fazer esse cara aqui ser chamado, né, mais uma vez. Na 8ª chamada, ele vai passar o valor, cadê? 4,2. Na 8ª chamada, ele vai passar aqui o valor 4,2. E aí os valores que ele vai passar são 3 e o 4. Então aqui é o 3 e aqui é o 4. Termina no 4 e começa no 3. 4 menos 3, 1. 1 não é maior que 1. Caso base, ele volta. Então, ele vai voltar para esse momento daqui. Então, ele vai ter agora 7,542. Então, ele tem isso daqui de entrada e vai chamar esse método. Quando ele chama esse método de intercalação aqui, ele vai devolver para a gente o 2,5 e o 7,5. Então, beleza, ele vai devolver esse conjuntinho ordenado. Vamos ver quem chamou esse cara aqui. Quem chamou esse cara aqui foi o sexto, né? Quem tem aqui na frente o sexto. Vamos voltar lá em cima. Então, o sexto aqui vai devolver esse conjuntinho ordenado. Perfeito. É isso daqui que a gente tem. Agora, ele vai pegar e vai fazer essa ordenação, né? Ele vai fazer a intercalação desse conjuntinho ordenado com esse outro conjuntinho ordenado. Então, como resposta, como resultado, a gente vai ter que é esse cara daqui e esse outro daqui. Né? São os dois trechos. E aí a gente vai ter esses valores ordenados. Então, ele vai colocar 2,5, 4,2 e, por fim, esse outro daqui. E ele vai devolver isso daqui ordenadinho para a gente. Ó. Ficou bacaninha, devolveu esse trecho ordenado. Então, é esse o objetivo dele, devolver esse trecho ordenado. Então, terminou isso aqui, ele vai devolver. Ele recebeu 95427525, e aí ele colocou lá 42952575, que foi a entrada do intercalo e a saída dele. Vou até colocar aqui para a gente ver, né, qual que foi a entrada e qual que foi a saída, né? A entrada e qual que foi a saída, né? Tá aí. O que que ele recebeu de entrada? Ele recebeu esse array daqui, nessa forma, né? E esse outro trechinho aqui. Ele recebeu isso aqui como entrada, intercala, e aí ele devolveu esses dois trechinhos ordenados. Beleza, então a gente tem como resultado isso daqui. Vamos ver, quem que chamou esse método aqui? Porque agora ele finaliza, ó. Finaliza, ele vai voltar. Quem chamou foi essa segunda chamada, quem fez a segunda chamada. Quem fez a segunda chamada foi esse cara daqui. Então, a gente tem aqui como resultado, né, a saída ordenada desse trechinho daqui, ó. Então, a gente tem isso aqui como saída ordenada. Então, ficou bacana aqui. A gente teve essa saída ordenada. Vou novamente colocar entrada e saída, né, para a gente ter aqui o que entrou. E o que saiu, né? Então, aqui é a entrada e a saída. O que entrou foi esse trecho daqui, né? Olha lá. Bacaninha. Esse trecho daqui foi a entrada. E aí a gente fez com que a saída fosse essa saída daqui. Mas a gente sabe que ele não consegue ordenar isso daqui, né? Ele tem que dividir isso daqui, ordenar esse trecho, depois ele pega, ordena esse trecho, depois ele faz a ordenação de tudo e devolve para a gente. É engraçado que depois que a gente pega a ideia de como que acontece, fica mais simples, né? A chamada recursiva começa a ficar melhor. Nesse momento agora, a gente chegou na metade da execução. Falta a outra parte agora. A gente chegou até... a última chamada foi a 8, então essa aqui é a nona.
Então, agora ele vai vir aqui e fazer a nona chamada recursiva. Ele faz aqui agora a nona chamada recursiva. E nessa nona chamada recursiva, o que ele vai passar de entrada, né? A entrada nossa vai ser exatamente esse outro trecho, essa segunda metade daqui, né? Então, ele vai ter essa segunda metade como entrada. Vamos ver, então, o que vai acontecer. Ele vai passar 4 e 8 como valores. Então, a gente vai fazer aqui a nona chamada. A nona chamada, tá lá a nona chamada. Ele vai começar aqui com 4. Cadê 4? E vai até 8. Tá aí. Ele vai fazer esse trechão todo. Quais são os valores? Vou pegar lá em cima quais são os valores que ele vai passar. Ele vai passar esse trecho daqui, né? Esse pedacinho daqui. Então, ele vai passar esse trecho de valores. Vamos começar agora a trabalhar aqui com os valores, né? Então, o término é 8, o início é 4. 8 menos 4, 4. 4 é maior que 1, ele vai fazer. Então, o início aqui foi 4 e o término foi 8. Então, vamos somar os dois. 4 mais 8, 12. 12 dividido por 2, 6. Então, a nossa quebra é no 6. Perfeito. Então, a gente vai começar aqui na posição 4, o início é no 4, e ele vai quebrar no 6. Então, ele vai começar no 4, vai quebrar no 6. Ele vai começar aqui no 6 e vai quebrar no 8. Essa jogada, depois ele vai vir aqui da posição 4, quebrando na posição 6 até a posição 8. Beleza, é isso daí que ele vai fazer. Essa é a jogada. Vamos pegar agora e colocar os valores, né? Ele vai passar esses valores daqui para essa entrada. Então, esses valores de entrada aqui, esse daqui a gente ainda não tem. A gente vai ter esse outro trechinho daqui como sendo a entrada da segunda parte. Tá aqui. E esse daqui a gente ainda não tem. A gente não tem essa entrada porque ela precisa ser ordenada. Eu não tenho aqui a saída ainda. Beleza. Vamos ver agora o que vai acontecer, né? Agora, esse daqui foi a nona chamada. A gente vai fazer a 10ª chamada ao método merge sort. 10ª chamada. Então, agora a gente vai fazer o quê? Vamos pegar esse cara daqui, copiar e colar. E esse aqui vai ser nossa 10ª chamada. A 10ª chamada vai passar como array esse conjuntinho daqui. Então, a gente vai passar esse conjuntinho daqui só. Legal. A gente vai passar como valores o 4 e o 6. Então, aqui é 4 e aqui é 6. Perfeito. Então, a gente está indo do 4 até o 6. Era isso daí que a gente objetivava, né? Fazer essa divisão. Então, vamos corrigir aqui. Aqui é o 6 e aqui é o 4. 6 menos 4, 2. Está lá, 2. 2 é maior que 1? É, 2 é maior que 1. Se 2 é maior que 1, beleza, a gente vai poder executar isso daqui. Então, ele vai pegar e vai fazer o cálculo. A gente recebeu como início 4, como término a gente recebeu 6. 4 mais 6, 10. Dividido por 2, 5. Está lá, nossa posição 5. Então, a gente vai começar no 4 e vai até a posição 5. Esse cara aqui a gente não sabe ainda o número de chamada dele. Então, a gente vai começar na posição 4 e vai até a posição 5. Quem que é o nosso conjunto, né? O nosso conjunto vai ser somente um elemento, né? Que é o 5.9. E a gente sabe que ele vai devolver para a gente, né? Essa chamada aqui vai devolver o 5.9. Mas vamos deixar ali para escrever já já. Esse cara aqui também vai passar o 1 como elemento. Então, vamos ver agora. Ele vai chegar nesse momento daqui. 4, 5, do 5 até o 6, e ele vai pegar 4, quebrar no 5, até o 6. Tá aí. Beleza. Vamos ver que ele parou aqui, né? Nessa execução. A gente tem que executar. Essa daqui vai ser a minha 11ª chamada. Então, vai ser a 11ª vez que ele chama isso daqui. Deixa eu já copiar um caso base.
E olha só, está aqui o nosso caso base. Qual que é a vez? 11ª. Então, 11ª. Ele vai passar como valor o 11ª, o 5,9. Então, ele vai passar aqui o 5,9. Quais são os valores que ele está passando? 4 e 5. Então, ele vai passar aqui o 4 e vai passar aqui o 5. 5 menos 4 vai dar 1. 1 não é maior que 1, ele vai pegar e vai voltar. E ele volta e devolve para a gente o 5,9 mesmo. Devolveu o 5,9. Aí ele vem e chama o merge sort mais uma vez. Aqui é a 12ª chamada. E a 12ª chamada, vamos fazer a 12ª chamada dele. Está aqui a 12ª chamada. Na 12ª chamada, ele vai passar o 1,9 como parâmetro e vai de 5, perdão, até 6. Aqui, né? Vai de 5 a 6. Então, é 1,9 o elemento que ele vai passar, e ele vai aqui da posição 5 até a posição 6. Então, se eu fizer lá 5 menos 6 menos 5, vai dar 1, 1 maior que 1, ele não executa, e devolve isso daqui para a gente. E ele volta. E aí ele volta para cá. Quando ele volta para cá, ele vai pegar esse valorzinho daqui e vai ter ele como resultado. Agora, a gente vai ter o 5,9 e o 1,9 como entrada do intercala. O nosso intercala consegue ordenar, porque ele sabe que esse daqui está ordenado e que esse daqui está ordenado. É o caso base nosso. Então, ele vai pegar e colocar aqui, ó, 1,9 e 5,9. Vai devolver isso daqui desta forma ordenado. Então, vamos ver para quem que ele chamou. Esse daqui foi a 10ª chamada. Vamos em quem chamou o método merge sort pela 10ª vez. E ele volta. Quem chamou foi esse cara e ele devolve isso daqui ordenado. Tá aí, devolve ordenado. Terminou isso aqui, ele vai vir para a próxima execução. Então, se eu não estou enganado, agora é a 13ª. Isso. Vai vir aqui para a 13ª execução. Então, vai chamar esse cara aqui mais uma vez. Quando ele chamar esse cara para execução, ele vai passar esse conjunto de dados aqui. Vamos preparar aqui a 13ª execução. Décima terceira execução, está aqui. A gente vai preparar ela. Na 13ª execução, ele vai passar o conjunto 3, 7 e 2, 9 e vai de 6 até 8. Então, aqui, 3, 7, 2, 9 e vai de 6 até 8. Belezinha. Então, vamos corrigir aqui os valores. A gente não sabe isso, né? A gente não sabe isso daqui. Aqui, a gente não sabe ainda quem que vai. Vamos só deixar limpinho isso daqui. Beleza. Vamos começar aqui corrigindo. Então, a gente chegou, recebeu início 6, término 8. Então, aqui é 8 e aqui é 6. 8 menos 6, 2. 2 é maior que 1, então ele executa. Então, ele vai pegar, passar aqui, o início é 6, o término é 8. Então, 6 mais 8 vai dar 14. 14 dividido por 2, 7. Beleza. Agora, eu tenho que ele vai começar no 6, vai até o 7. Aí ele começa no 7 e vai até o 8. Depois ele vai fazer uma intercalação, começando no 6, quebrando no 7 e finalizando no 8. É isso daí. Então vamos ver o que ele vai passar. Ele vai pegar aqui do 6 ao 7, ele vai pegar esse elemento aqui, o 3,7, vai ser a entrada aqui, e no outro vai ser o 2,9. 2,9 vai vir aqui. Então, ele vai pegar aqui o 3,7. Essa daqui foi a 13ª chamada, chamada de número 13. Essa aqui é de número 14. Ela também é um caso base, então vai ser bem tranquila de ser executada. Então, vamos copiar isso aqui. E depois dela, vamos montar, né? Então, a gente teve aqui 14ª chamada, 14ª chamada. Ele vai passar aqui o valor 3,7. Então, aqui é o 3,7. Quais são os valores que ele passa? Ele passa o 6 e o 7. Então, aqui
é 6 e aqui é 7. Ele vai vir aqui e vai colocar 7 menos 6 vai dar 1. 1 é maior que 1? Não, não é. Então, ele retorna esse valor daqui. Ele vai retornar o 3,7. Então, ele voltou aqui e devolveu o 3,7 para a gente. Beleza, devolveu o 3,7. Aí cai na outra chamada do merge sort. Então, essa aqui é a 15ª chamada do merge sort. 15ª chamada do merge sort. Já está acabando, são 17, então falta pouquinho. Então, vamos chegar nesse cara aqui. Ele vai ser a 15ª chamada, então vou copiar esse cara, colocar aqui também. 15ª chamada do merge sort. E ele vai passar como valor o 2,9. E ele vai do 7 ao 8. Então, aqui é o 2,9. E ele vai da posição 7 até a posição 8. Beleza? Então, aqui, ó, ele vai fazer 8 menos 7, vai dar 1, 1 maior que 1, ele não faz nada e ele devolve esse cara para a gente. Vai retornar com esse cara do mesmo jeitinho. Então, aqui, ele devolveu isso daqui para a gente. Então, a gente vai ter aqui o 3,7, é o nosso retorno. Então, a gente vai ter aqui 3,7 e o 2,9, que é o nosso retorno da segunda parte da ordenação. E ele vai fazer a intercalação desses caras aqui. O que ele vai pegar? Ele vai analisar e comparar e, se for possível, trocar. Nesse caso, é necessário e ele vai trocar. Vai fazer lá 2,9 e vai fazer aqui, ó, 3,7. Belezinha, vai devolver isso daqui ordenado. Então, ele vai devolver esse conjuntinho ordenado. Quem chamou ele foi lá no 13º. Quem teve lá a chamada para o 13º? Vamos ver quem chamou. Aqui, ó, chamada recursiva do 13º. Então, ele vai vir aqui e devolver o conjunto ordenado. Legal, agora que eu tenho o conjunto ordenado, ele vai pegar esses valores aqui, esse vai ser entrada e mais esse outro trechinho daqui. Então, ele está ordenando parte por parte, né? Isso daqui. E ele vai fazer a ordenação. Então, aqui ele vai ficar 1,9, 2,9, 3,7 e depois o 5,9. E aí ele vai devolver esse cara daqui todo ordenado. Quem chamou esse método daqui? Quem chamou foi lá na nona execução. Então vamos chamar a nona execução. Vamos lá para cima ver a nona. Aqui, a nona execução. A nona execução teve isso aqui como entrada e como saída eu tenho isso daqui. Olha lá, ele recebeu esses valores, você pode ver que são os mesmos valores, mas ele conseguiu devolver ordenado. E o nosso intercala aqui? Ele vai ter como entrada esse cara daqui, né, esse trecho ordenado, com esse outro trechinho daqui ordenado, né? Ah, não são 17, são 15, perdão, a gente chegou, acho. Ele vai fazer isso daqui. A saída dele, através das comparações que são feitas, né? Ele vai devolver aqui 1,9, vírgula 2,5, vírgula 2,9, vírgula 3,7, 4,2, 5,9, 7,5 e 9,5. 9,5. Tá aí. E ele devolve isso aqui. E esse cara daqui, ele devolve para quem? Para quem chamou ele. E quem que chamou ele? Olha lá, quem fez a chamada dele foi o método principal. E aí o método principal vai imprimir esse valor todo ordenado. Então, a gente executou todas as chamadas na mão. Vamos ver aqui até quantas que foram, né? Até 15. Eu contei 17, errado, desculpa. Até 15 chamadas. Então, a gente teve as 15 chamadas. Então, a gente teve um caso base. Se você for contar, a gente tem 8 casos bases, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos base. Exatamente os valores que a gente chegou. Então, a gente conseguiu, através, né, desse
dessa, acho que, verificação manual, né, desse teste de mesa do algoritmo de ordenação merge sort, a gente conseguiu ver como que ele consegue ordenar. E se a gente for analisar, olha bem, a gente tinha feito exatamente isso naquele teste, né, que a gente colocou. A gente coloca lá para ele ordenar o 0 e o 1, o 2 e o 3, o 4 e o 5, o 6 e o 7, e aí a gente pega do 0 até o menor que o 4, aí depois a gente vai pegar do 4 até menor que o 8 e a gente vai ordenando esses trechos daí. Então, eu acho que essas ordenações ficam muito claras aqui, né? Que a gente tem essas chamadas com esses valores. Se você for olhar, é exatamente isso, ó. Ele vai tentar ordenar o 0 e o 8. Esse é a última execução. Aí ele chama esse cara, não dá. Aí ele pega e divide esse cara. E aí ele faz esse daqui, né? Que na verdade é 0, 2, 4, que a gente tinha escrito, né? E aí ele volta. E aí depois ele faz o outro trecho, volta. Aí ele tem um pedacinho ordenado. Então ele vai ordenando, ele desce, ordena um trechinho, volta e arruma. Vou ver se a gente tem algum videozinho bacana que a gente possa assistir. Eu vou salvar esse cara com ponto .java, mesmo não sendo um arquivo ponto .java, só para a gente ver o funcionamento, né? Eu vou colocar aqui, ordena, underline, teste de mesa, né? Só para a gente ver. Então, vou salvar esse cara. Esse cara aqui vai ser o nosso ordena, teste de mesa. Teste de mesa é essa execução manual, né, que a gente faz. Então, vou colocar aqui dentro da pastinha correta. Tá aí, ele está com esse nome, mas eu sei que não é uma possibilidade de executar, só a descrição do passo a passo. E aí a gente conseguiu ver isso daí. Vamos ver aqui mais um detalhe. A gente está lidando com alguns valores que podem ser modificados, né? Eu vou colocar aqui um ordena testes, né? Então, vamos colocar aqui um ordena testes, salvar esse cara como. E esses caras aqui são alguns testes. Só para a gente ver, fazer alguns testes com valores, né? Eu vou tirar esses monte de comentário, não tem necessidade aqui. Esse cara aqui, vou literalmente arrancar os comentários dele. Ordena testes. Então, só colocar aqui, arrancar aqui alguns comentáriozinhos. Vírgula. Porque eu vou mexer, então é melhor estar sem isso daqui. Isso aqui não precisa. Só estou limpando literalmente para ficar menor para a gente poder ir acompanhando, né? Essas impressões daqui, vamos deixar para ver o que acontece. Os nossos logs. Eu vou começar, eu quero imaginar se isso aqui tivesse tudo ordenado, né? Então, vou colocar aqui valores ordenados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu tenho aqui notas crescente. Notas crescente. E aí eu vou fazer aqui a ordenação, só para ficar mais fácil. Notas igual a notas crescente. Tá aí. Então a gente vai ordenar tudo. Eu quero ver se ele consegue ordenar tudo, né? Só que além de crescente, eu gostaria de decrescente também. Eu quero fazer aqui depois fazer o teste com notas no formato decrescente. Então, eu quero ver aqui se por acaso eu colocasse as notas no formato decrescente, né? Então, colocar aqui 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tá aí, decrescente. Agora eu quero fazer alguns testes, né? Crescente e decrescente. Opa, decrescente. Então, fazer alguns testes. Vamos executar agora com as notas crescente, né? Para ver o que acontece. Compilei, executei. Vamos ver aqui. A gente tem um total de 15 chamadas, né, ao método merge sort.
E a recursão aconteceu 7 vezes, ou seja, 7 vezes ocorreu a chamada do método intercala também. E vamos ver lá o processo. E ele realmente, ele pegou, recebeu os dois e não fez nada. Ele devolveu ordenado, ordenado, mas ele fez todas as vezes. Então, ele executou 15 vezes se tiver tudo ordenado. E se tiver tudo decrescente, né? Tiver exatamente o oposto, né? Vamos ver aqui se tiver tudo, né, no oposto, tiver tudo invertido. O que a gente tem aqui, né? Vamos ver, compilando, executando, a 15, 7 e 7. Ele continua com os mesmos valores. Isso daí é um ponto interessante, né? Ele fez as mesmas coisas, tem bastante troca, bastante coisa acontecendo, né? Ele vai fazer lá todas as modificações, mas no final das contas, a quantidade de chamadas do método merge sort é a mesma. E a quantidade de recursões é a mesma. Independente da ordem dos meus elementos, ele sempre vai ter a mesma performance. A performance dele vai ser a mesma para a mesma quantidade de elementos. Independente da quantidade de elementos, ele vai ter uma performance muito similar uma à outra. Então, a quantidade, né, de execuções do merge sort é sempre a mesma para a mesma quantidade de elementos. Então, isso daí é uma coisa interessante, é muito bom. E se eu quisesse medir tempo, né? Se eu quisesse medir tempo, para medir tempo tem algumas possibilidades. Então, vamos dar uma brincadeira. Eu deixei aqui algumas coisas abertas de documentação, só para a gente ver. É, a gente tem primeiro na classe System, que é a classe padrão do sistema, né? Então, tá lá no Java Lang System. A gente tem aí um método chamado Current Time Millis. Então, o Current Time Millis, ele retorna para a gente o tempo em milissegundos. Então, a gente pode verificar aqui o tempo de execução em milissegundos. A gente está fazendo com 8. Bom, não sei se com 8 o bagulho vai ficar interessante, né? Vamos ver aí. Talvez que com 8 possa dar probleminha. Vou fazer esse teste daqui. Então, ele é do tipo long, eu vou fazer esse primeiro teste aqui. Então, a gente vai fazer esse cara daqui funcionar. Current Time Millis. Vamos experimentar com ele, né? Como que eu posso, então, utilizar esse cara? Eu vou declarar uma variável tempo inicial antes da chamada do método. Então, aqui, é, long, é long minúsculo, né? Não é objeto. É long minúsculo, é primitivo, tempo inicial. Tempo inicial vai ser o current time millis. Deixa eu ver se ele compila ou preciso do system. Preciso do system. Só para ele saber onde está. System.currentTimeMillis. Então, esse cara aqui, ó, ele funciona já. Perfeito. Então, legal, eu já tenho o tempo inicial. Quando começou, eu peguei essa informação. Agora, eu vou pegar e chamar o merge sort. E nessa chamada do merge sort, eu quero fazer o quê? Eu quero ver quando que termina. Então, long, tempo final. Ou tempo decorrido, né? Posso ver o tempo decorrido. O tempo decorrido vai ser o system.current time millis menos o tempo inicial. Então, eu estou pegando aí duas medidas de tempo. Eu marquei o tempo antes de começar o método e marquei o tempo depois de terminar o método e subtraí um do outro. Então, aqui, ó, marquei o tempo depois, subtraí um do outro, tempo decorrido. Vamos ver aqui em tempo decorrido quanto tempo demorou para fazer a execução do nosso merge sort, né? Então, vou colocar aqui tempo decorrido. Fazer aqui a impressão do system.out.println. Opa. Tempo decorrido, tempo de execução. Que é o tempo decorrido. Vamos ver isso daqui. Compilou. Current time millis. Eu devo ter escrito errado. Devo ter escrito errado. É milis, não miles.
Tá aí. Compilou. Sucesso. Rodando. Ele deu aqui um tempo de 174. Então, deu 174 milissegundos. Bom, eu vou mostrar para você que você pode estar pensando assim, com 8 elementos ele demorou 174 milissegundos para ordenar. Eu tô achando alto pra caramba, muito alto. Eu vou fazer uma coisinha. Olha só. A gente tem bastante log, né? A gente imprime bastante coisas, né? Eu vou comentar esses caras. Estou colocando comentário nos meus logs. Olha lá, meus logs agora estão comentados. Por quê? Impressão demora muito tempo. Então, tinha dado 174, né? Vamos ver aqui. Então, 174 só vai fazer imprimir uma vez. A impressão não está mais ocorrendo dentro do método de ordenação. Dentro do método de ordenação não ocorre. Vamos compilar. Executar. Tempo de execução de 174 milissegundos passou para 0. E era isso que eu queria falar para vocês. Olha só que beleza, a gente não consegue medir o tempo com milissegundo, porque está dando abaixo de 0 milissegundos. Então está dando nanosegundo. Então, está muito rápido, é muito pouco elemento. A gente tem duas opções. Ou a gente deixa aqueles verbos de tela, que isso vai contar tempo, né? E aí você não vai conseguir ver qual algoritmo é melhor, porque ele verbosa muito, e essa impressão na tela demora, e é ela que está custando tempo. Então você não vai ter uma análise real do algoritmo, mas você vai ter agora um momento interessante. Como que eu posso medir qual algoritmo é melhor, né, em execução de tempo? Bem, a gente tem uma outra possibilidade aqui, deixa eu só fechar a telinha, né? A gente tem aqui algumas outras formas de medir tempo. Dentro do Java, do Java 8, eles implementaram uma classe chamada Time. Então, a classe Time, o pacote Time, vem com muitas funções, muitos métodos e muitas classes para manipulação de tempo. Então, tem essa aqui, Instant. A classe Instant, ela devolve para a gente algumas informações legais. Vamos ver aqui o que ela pode devolver para a gente, né? Então, ela tem lá, vamos ver aqui algumas coisas que são úteis para a gente. Olha só, ela tem um get nano, é interessante isso aqui. Ela tem um now, ela devolve aqui, ó, obtain the current instant from the system clock. Ele devolve exatamente o tempo agora. O get millis, vamos ver lá o get millis, o get nano, né? Get nano, ele pega o número em nanosegundos, né? Para fazer uma comparação. Devolve inteiro. Eu vou usar o now, pegar aqui a função now. Então, instant.now. Então, vamos testar essa aqui. Vamos ver o que acontece. Eu, obviamente, vou ter que ver aqui, ó. Vamos voltar lá. Vou ter que fazer o import desse pacote daqui. Então, java.time.instant. Então, eu tenho que importar esse cara daqui. Vou ter um instante. E a gente vai utilizar o now. Vamos deixar aqui no now. O now devolve um instante. Literalmente devolve um instante para a gente. Então, eu vou fazer aqui import java.time.instant. Beleza. E aí eu vou criar agora um instante. Então eu vou deixar esses caras aqui comentados. Então comentei esse e comentei esse. Beleza? Os dois estão comentados. Vou criar com o mesmo nome de variável só para a gente poder usar ali no final. Então aqui a gente vai fazer aqui, ó, instant tempo inicial. E aí como que eu vou pegar o tempo inicial? Vai ser um instant.now. Então instant ponto não. Será que eu posso fazer isso, né? Quando que eu posso fazer isso daqui? Quando é estático. Beleza? Eu posso. Nome da classe, ponto, o seu método, sem precisar criar um objeto. Ele é estático, eu posso fazer isso daí, então. Então, beleza, eu peguei agora o tempo atual. E eu vou fazer agora o tempo decorrido. Então, eu vou fazer aqui o tempo decorrido. O tempo final, né? Instant, que a gente vai ter que mudar um pouquinho. Instant tempo final igual a
instant.now. Beleza, fechamos aqui o instant.now. Agora que eu já tenho o tempo inicial e o tempo final, eu não posso simplesmente subtrair um do outro, porque a gente está lidando com objetos. E objetos não são manipulados tão facilmente assim, né? Não é tipo primitivo. Para poder ver a duração desse período, existe uma outra classe chamada duration. Então, duração. Então, essa classe aqui a gente vai precisar importar ela também. Então, vou importar essa outra. Então, import Java Util Duration. E a duração, ela tem algumas coisas. Vamos ver quais são os métodos de duração. Absoluto, to, between, compare, equals, from, get none, get seconds, get unities. Cara, tem... Opa, peraí. Between. Ah, que legal, olha só. Ele recebe um temporal, mas, puxa, eu queria que fosse um instante. Peraí, deixa eu voltar aqui no instante. Vamos lá no início. Instante. Implementa todas essas interfaces. Ele implementa um temporal. Temporal, né? Temporal é uma interface. Uma interface não pode ser implementada. Se ela não pode ser implementada, ela não pode ser instanciada, ela tem que ser implementada. Então, esse cara daqui eu não consigo, mas é uma superclasse de instante. Então, instante é filho de interface. Instante é filho de temporal, perdão. Instante é filho de temporal. Então, quer dizer que durante a duração eu posso pegar aqui o between. Então, eu posso colocar um duration.between. E aí eu posso colocar os dois valores, o início e o fim. Então, vamos ver se isso aqui realmente vai dar certo. Então, eu vou pegar aqui e vou criar a minha duração. Duration do tempo decorrido, né? E ele vai ser igual a duration. E aí aqui eu vou passar o quê? Eu vou passar o tempo inicial, mesmo ele sendo instante, ele é filho de temporal. Então vai funcionar. E o tempo final está aqui. E aí eu vou imprimir o tempo decorrido. Então vai imprimir aqui tempo decorrido e aí ele vai mostrar. Só que será que dá para imprimir tempo decorrido assim? Vamos dar uma olhada lá em possíveis saídas. Vamos ver. Tempo decorrido, tempo decorrido. Não, converte para days, perde dias, horas, milis, tá. Segundos, nanosegundo. Eu tenho aqui, ó, converte a duração para um valor em nanosegundo. Poderia ser. Mas eu tenho aqui, opa, tem um toString. Ó. A string representa a duração usando o padrão ISO 8601 em segundos. Então ele vai ter uma representação em segundos. Beleza. Vamos ver se essa conversão direta aqui para toString vai resolver. Então, se eu mandar imprimir o objeto direto do tipo duration, deve dar certo. Vamos compilar. Duration. Cadê? Alguma coisa que eu escrevi errada. Duration. Ponto. Qual que é? É between? É isso mesmo? Eu tô viajando aqui. Opa. Cadê? Between. Cadê? Pronto. Esqueci do nome do método. Aí. Agora funcionou. E ele vai ver o tempo entre o início e o fim. Vamos ver o que acontece aqui. Rodando. Agora, olha só, ele está mostrando o tempo em segundos, né? É 0,00031 segundos para ordenar 8 elementos. Então, é um tempo realmente muito rápido, né? Eu poderia ter aqui uma impressão um pouco melhor se fosse, por exemplo, em milissegundos, nanosegundos. A gente viu que tem essas funções. Então, cadê aqui? 2 milis. Eu posso pegar aqui, ó, 2 milis. Converte a duração para milissegundos. Então, eu poderia utilizar o 2 milis. Então, essa seria uma possibilidade. Então, aqui eu poderia colocar o ponto 2 milis.
Essa aqui é execução em segundos. É milissegundo. Não sei se fica com 2S. Pronto, resolvido. Em milissegundo, esse cara aqui fica ponto to milis. Então, a gente vai colocar o método de conversão aqui. Mas eu tenho também o to nano, né? Aí aqui eu vou colocar nanosegundo. É to nano mesmo? To nanos, plural. Compilando, vamos ver aqui, ó, as durações. Milissegundo deu zero, porque olha só, milissegundo está aqui, ó. Deu 331 mil nanosegundo. 31 mil nanosegundo. E aí, como atividade proposta, já que a gente viu aqui mais um algoritmo, é o nosso quarto algoritmo de ordenação, eu quero propor uma tarefa, um trabalho. E o trabalho que eu vou propor, vou colocar para vocês, vou mandar bonitinho, não é para essa segunda, a gente pode entregar lá no final do semestre também, não tem problema. Eu gostaria, a gente está com 4 algoritmos, né? A gente tem o Bubble Sort, o Insertion Sort, o Selection Sort e o Merge Sort. São os 4 por enquanto que a gente viu. Eu gostaria que vocês utilizassem e medissem o tempo com um caso ordenado, caso inverso, né? Então, a gente vai colocar tudo em ordem crescente. Eu quero que você pegue um caso embaralhado, um caso ordenado e um caso totalmente invertido. E executar para cada algoritmo 3 execuções, mostrando quanto tempo ele gastou. E aí eu quero que você utilize o mesmo conjunto de dados, então sempre o mesmo conjunto de dados, para que a gente possa ver qual algoritmo executa mais rápido. E aí pode ser tipo primitivo, pode ser tipo objeto, fica a gosto do freguês. Fica aí uma brincadeira, aí para as próximas aulas a gente resolve isso daí e a gente vê e faz essa comparação. E eu vou colocar para vocês aí essa proposta de medição de tempo, já que a gente viu a possibilidade de medição de tempo tanto com o System Current Millis, como o System Current Time Millis, como o Instant Duration, que dá para verificar em milissegundo e nanosegundo, e é bem bacana, a visão dele é bem legal. Então a gente pode ver essas possibilidades daí. Eu espero que vocês tenham gostado desse algoritmo de ordenação, gostado das nossas técnicas de medida. Eu sei que essa aula foi cansativa, porque a gente falou muito, né, de passos de ordenação, o que está acontecendo, mas é importante a gente executar para ver. E, no final, a gente também viu essa parte de medição de tempo, que também é muito interessante. É isso daí, pessoal. Acho que ganhamos o dia de hoje e já concluímos mais uma parte. Eu espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, eu fico muito satisfeito. Se não gostaram, pelo amor de Deus, pelo menos estudem um pouquinho, porque isso aqui é muito importante. A gente viu recursão, é difícil para quem não pega logo de primeira. Como eu sempre falo, recursão tem 2 casos: ou você ama ou você odeia. Só que o odeia, você odeia enquanto você não aprende. Enquanto você não aprender, não entender recursão, você vai continuar odiando. Então, é muito complicado, você tem que estudar. Eu vou passar uma listinha de exercícios com algumas possibilidades, alguns exercícios de recursão para reforçar, né, o conhecimento, não só nos métodos de ordenação, mas outras técnicas que a gente pode utilizar a recursão. Tá bom? Um abração para todo mundo, então. E até a próxima aula. Alguém ficou com